Vamos falar então sobre essa questão de furto versus responsabilidade dos condomínios. A Amanda Cristina do Amaral, que é advogada, especialista nessas questões, vai esclarecer alguns pontos para a gente. Amanda, bom dia, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa de Mulher. E eu queria que você já falasse aí com relação a esses casos que a gente tem visto na mídia, né, que de tempos em tempos acontece. Furtos dentro do condomínio, né? E todo mundo se pergunta de quem é a responsabilidade. Bom dia. Bom dia, Mariana, tudo bem? Eu quem agradeço o convite. Bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio Educadora, nos assistem também no programa de Mulher, pelo portal elimeira.com.br. Bom, antes de responder propriamente a sua pergunta, vamos fazer aqui uma definição do que seria condomínio, e talvez isso vai facilitar bastante a compreensão pelos ouvintes sobre a questão da responsabilidade por esses furtos, né? É preciso pensar, Mariana, que quando eu falo em condomínio, eu não falo do outro, né? Condomínio sou eu, proprietário, condômino, né? E todos os demais condôminos, meus vizinhos, que formam então, o condomínio, que nada mais é do que uma propriedade coletiva de um bem. Então, veja, o condomínio ele não é uma empresa, né? Diferentemente do que acontece com o próprio estacionamento, onde eu deixo o meu veículo, ou um shopping center que fornece um estacionamento próprio a seus clientes. Aí sim, essas empresas têm uma relação de guarda do meu bem. Eles estão fornecendo um serviço, o que não acontece no condomínio. O condomínio, veja, ele não tem renda, né? O condomínio, ele sobrevive, ele se mantém para manutenção, conservação e para todos os serviços que estão ali acoplados, ele se mantém mediante o rateio, né, dessas cotas. Então, quando eu falo que o condomínio é demandado por eventual problema, significa dizer que todos nós, coletividade condominial, responderemos financeiramente por isso. Então, se eu parto da premissa de que o condomínio vai responder por eventual furto de objeto dentro de sua unidade, significa dizer que todos nós, condôminos, proprietários ali dos nossos apartamentos e de uma fração ideal, né, das áreas comuns do condomínio, também vamos responder. Amanda, então, desculpa te interromper, mas eu quero usar inclusive essa questão como um exemplo de casos que ocorreram aqui na cidade de Limeira há um tempo atrás e foram inclusive retratados pela mídia porque boletins de ocorrência foram registrados. E eu acho que isso pode, inclusive, ajudar nessa análise, né, de quem está acompanhando o programa. A gente teve situações em que indivíduos conseguiram entrar nos condomínios, eles levantaram o portão, por exemplo, e furtaram bicicletas que estavam dentro do estacionamento. E aí teve aí uma grande discussão jurídica sobre responsabilidade. Então, para ilustrar tudo isso que a gente está falando, eu queria trazer esse caso também, viu? Perfeito. E furtos de bicicleta é uma crescente, né? Porque muitos condomínios estão investindo realmente nesses bicicletários, nesses espaços coletivos, né? Para bicicletas. Então, realmente, isso tem atraído, né? Infelizmente, esses furtos. Mas, Mariana, já respondendo, né, de antemão a pergunta. Então, via de regra, qual que é a regra geral? A regra geral é que o condomínio ele não vai responder por furtos e roubos dentro da unidade dele, se na convenção coletiva, o que é a convenção coletiva? A convenção coletiva é o documento que disciplina sobre aquele condomínio. Ali tem as regras do condomínio, né? Convenção coletiva e regimento. Então, se na convenção não dispuser que o condomínio tem responsabilidade, e isso é muito raro de acontecer, tá? A regra é, a convenção expressamente prevê que não tem responsabilidade. Então, a regra é essa, não tem responsabilidade justamente porque o condomínio, ele não tem dever de guarda desse pertence. É óbvio, Mariana, que a gente vai precisar analisar caso a caso, né? E a gente fala que no direito tudo depende, né? Vai ter que ser analisado caso a caso. Se o condomínio, por exemplo, na pessoa de seus prepostos ou de seu representante legal, que é o síndico eleito, cometeu algum ato
que a gente considera culposo, alguma negligência, alguma imprudência, né? Então, nesses casos em que se constatada a culpa do condomínio, aí sim eu vou poder dizer que haverá uma responsabilidade civil. Mas, volto a dizer, a regra é de que o condomínio não vai responder por esse furto. É importante a gente ressaltar isso, né? Porque, como você disse, no direito tudo é possível, a gente pode judicializar um caso e tudo mais. Aliás, isso pode acontecer, inclusive, quando a pessoa se sentir lesada diante de um furto e tudo mais. Mas, via de regra, como você disse, não é de responsabilidade. Agora, caso, o que é muito raro, esteja na convenção, é possível, então, que seja feito um rateio entre todos os condôminos, por exemplo, para arcar com esse prejuízo da pessoa? Exatamente. Então, veja, a convenção ela é subscrita por 2/3 dos condôminos, né? A gente tem um quórum aí grande que determina que naquele condomínio, o condomínio vai sim responder por furtos. Então, nesse caso, se a convenção do seu condomínio tem essa cláusula expressa de que ele responderá, aí sim o condomínio fará o rateio e arcará com esse prejuízo. Tá certo. Amanda, acho que deu pra gente trazer uma luz aí, ainda mais com esses casos, né, que têm sido frequentes em algumas regiões. A gente acompanha, inclusive, destaques nacionais e eu acho que sempre tem que pensar na questão da segurança acima de tudo, né? Mas, diante de uma situação como essa, tem que entrar na justiça, caso de fato se sinta lesado e verificar se é possível ou não ser ressarcido desse prejuízo. De pronto, pelo visto, não, né? Mas nunca se sabe. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, viu? Eu quem agradeço. E é importante, né, acima de tudo, pensarmos, obviamente, na segurança. Então, cabe aí ao síndico, enquanto representante legal do condomínio, investir, sim, em mecanismos de segurança para evitar esses furtos. Obrigada, Mariana. Obrigada a todos que nos assistiram. Grande abraço para você. Obrigada, viu, pela sua participação. Amanda Cristina do Amaral, advogada, especialista aí nessas causas de condomínios, trazendo para a gente essas orientações tão importantes nesta manhã. Já são 8h mais 29 minutos. Como voa!